Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 93. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, página 654. Salmo 93, assim diz a palavra do nosso Deus. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, o seu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos orar? Senhor, nós amamos a mensagem da cruz e nós estamos aqui para proclamá-la. É só o Teu Espírito, Pai, é só o Teu Espírito que pode convencer os nossos corações da obra de Cristo naquela cruz. Então, que o Senhor, pela Sua graça e a Sua misericórdia, o Senhor haja em nossos corações nessa noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Imagine que você viva nos tempos medievais, e você faz parte de um reino, mas você foi exilado longe da sua casa para outras terras. E nessas terras que agora você vive, a realidade é de guerra, é de maldade, é de sofrimento e de dor. E o seu coração muitas vezes vive em angústia, vendo o rei que governa sobre as terras onde você vive agora, exercendo a sua tirania. Você vive lá, mas você sabe que você não é de lá. Então, em um certo dia, você nos seus afazeres, no meio daquele povo que vive em perdição, chega um homem, um arauto do rei. Os arautos eram os homens que levavam mensagens dos reis e dos governantes. E eles falavam em nome do rei. E pois bem, chega esse arauto na terra onde você vive agora. E você olha para ele, você olha para a vestimenta dele, diferente da vestimenta das pessoas à sua volta. Limpa, modesta. Você olha para a feição do rosto dele e você vê um ar de ternura e de paz. E você olha o documento que ele tem em mãos com a mensagem que ele vai proclamar, e as características daquele precioso livro que ele carrega são inconfundíveis. E então ali não lhe resta mais dúvida nenhuma. É o arauto que vem da sua terra. É uma mensagem do seu rei. E agora você rodeado daquele cenário devastador à sua volta, sofrendo com saudades do seu rei da glória. Você para tudo que você está fazendo. Você se achega o mais próximo que você pode daquele arauto e você espera ansiosamente o silêncio da multidão à sua volta para que você possa ouvir a mensagem do rei. E então, o que você ouve no mais belo, doce e retumbante som é: reina o Senhor, reina Javé, o Deus único e verdadeiro. Essa é, meus irmãos, a realidade do Salmo 93. A estrutura que o salmista usa aqui para falar que reina o Senhor é exatamente a
a mesma estrutura que em outros trechos bíblicos são usadas para falar de arautos proclamando mensagens de seus reis. E como um arauto que abre o caminho para proclamar a respeito da realeza, assim é o Salmo 93. Ele faz parte de um conjunto de 7 salmos, o Salmo 29, o Salmo 93 e o grupo do Salmo 95 ao Salmo 99. Esse conjunto de 7 salmos são hinos de louvor pelo reinado divino. É como se fosse um bloco de arautos no saltério que proclamam em alto e bom som a majestade do Rei do universo. E essa verdade é digna de uma proclamação. Olha o que o profeta Isaías fala, em Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. A proclamação do reinado do nosso Deus, ela deve ser esperada pelo seu povo. A majestade do rei, ela deve ser louvada pelo seu povo. O Salmo 93 faz também parte do livro 4 do Saltério, que se inicia no Salmo 90. Esses salmos eram comumente usados justamente nas liturgias de adoração do povo de Israel. Então, esta noite, o que nós queremos fazer é louvar a Deus por sua majestade. Nós queremos nos assentar, nos aquietar e ouvir a mensagem da realeza que inicia dizendo, Ele reina. E quando um arauto fala, ele fala em nome do rei. As palavras são do rei, a autoridade é do rei, a fidelidade a estas palavras é do rei, e o que o rei fala é decreto, ele cumpre. É nesse espírito que queremos olhar para o Salmo 93, a palavra do nosso Deus. E o foco desse salmo é proclamar que reina o Senhor. E o salmista ele vai nos mostrar que reina o Senhor, apontando primeiro para a majestade do rei, no versículo 1 e 2, para o poder do rei, no versículo 3 e 4, e para o caráter do rei, no versículo 5. Que o Senhor, meus irmãos, nos leve esta noite a contemplar a sua majestade e a ansiar, Maranata, vem Senhor nosso Rei. Vamos começar então a olhar para a majestade do Rei no versículo 1, Salmo 93. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Nesses 2 primeiros versos, o salmista fala da majestade de Deus por 2 ângulos. Primeiro, olhando para a majestade de Deus no próprio Deus. E depois ele olha para a majestade de Deus na sua criação, no mundo. E ele faz isso usando uma estrutura, em quase todo o salmo, que é muito comum nas poesias bíblicas, que é chamada de paralelismo. Especificamente aqui, um paralelismo construtivo. Essa estrutura, a ideia dela é manter em linhas paralelas a mesma ideia, de forma que a segunda linha acrescente ou esclareça algo a respeito da primeira. Então veja como o salmista faz isso no versículo 1, na primeira parte do versículo. Primeira linha, ele se revestiu de majestade. Segunda linha, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. A mesma ideia nas 2 linhas com detalhes diferentes. O Senhor que reina está revestido de majestade e poder. Os reis deste mundo, meus irmãos, eles adquirem majestade e poder à medida que eles se tornam rei. Mas o Senhor, nosso Deus, ele não é como os reis desse mundo. A sua majestade faz parte da sua essência. Ninguém concedeu a Deus majestade e poder. Ele próprio se revestiu de majestade e cingiu-se de poder.
uma ilustração para a gente pensar. Pense no sol e na luz do sol. Como que brilha a luz do sol? O sol ele não emite uma luz por receber algum brilho externo a ele. Ele não é como uma lâmpada elétrica que a gente usa, que depende de energia para acender e refletir. O sol brilha porque ele foi criado assim. Ele brilha por conta dele mesmo. As reações químicas que acontecem na sua composição faz dele uma estrela que emite tamanha luz e tamanho calor. E a luz do sol aponta para a majestade de Deus, porque quem outorgou poder a Deus? Quem concedeu ao nosso Deus majestade e poder? Ninguém. A resposta é ninguém. O rei Davi, no Salmo 24, diz: quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Deus é o rei da glória. E nós vemos em sua majestade, força e poder que ele é o rei da glória. Mas assim como a luz do sol traz implicações fundamentais para a nossa vida aqui na terra, a majestade e o poder de Deus também trazem implicações na existência da criação. E nós podemos ver que reina o Senhor quando nós olhamos para a majestade de Deus também na criação. Olha a segunda parte do versículo 1. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Mais uma vez o salmista faz um paralelismo para retratar agora a estabilidade da criação. O mundo firme, que não vacila, ele é estável. O mundo no qual nós vivemos é um mundo estável, ele não vacila. E eu não sei se você já parou para pensar, para imaginar, toda a complexidade que existe para que o mundo seja fisicamente estável. Eu queria compartilhar algumas informações com vocês sobre o sistema solar, por exemplo. A velocidade de rotação da Terra é, em média, 1.666 quilômetros por hora. A velocidade que a Terra percorre em volta do Sol é, em média, 109.040 quilômetros por hora. E a velocidade que a Terra realiza junto com todo o sistema solar, tendo como referência o centro da galáxia, é de, em média, 1 milhão de quilômetros por hora. E eu te pergunto, como tudo isso é possível? Como que os planetas mantêm as suas posições? Como que o Sol, os satélites e os planetas mantêm os seus respectivos percursos? Como que todo o sistema solar permanece suspenso no universo de uma forma que nada dê errado e uma perfeita harmonia de forma que continue havendo vida aqui na Terra? A resposta para todas essas perguntas está aqui no Salmo 93, versículo 1. Tudo isso acontece porque o Rei do Universo, revestido de poder e majestade, firmou o mundo que não vacila. O mundo não desestabiliza, porque o Rei do Universo o estabeleceu. E essa estabilidade, esta ordem, ela não veio do nada. Esta firmeza que existe no mundo físico é uma expressão exata da realidade do próprio Deus. Olha a linha paralela nesse salmo, nesses versículos. Firmou um mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Por que o salmista fala da firmeza do mundo paralelamente da firmeza do trono de Deus? Por que ele fala a respeito da natureza eterna do Senhor? Ele faz isso porque ele quer conectar o mundo que foi criado a partir de um determinado momento na história e o trono de Deus que sempre existiu e que existia quando o mundo foi criado. A estabilidade do mundo criado reflete a estabilidade do trono do Deus Criador. Para entendermos por que o mundo foi firmado, nós devemos olhar para um Deus eterno e o seu trono que é firme desde a antiguidade. Deus é eterno. O salmista fala, tu és desde a eternidade. E na eternidade, ou desde a antiguidade, o trono de Deus está firme.
Isso significa que sempre houve Deus, sempre houve um trono. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse majestoso e poderoso. Deus sempre foi assim. Nós podemos confiar que esse mundo físico que a gente habita nunca vai ser desestabilizado, porque a base da sua firmeza é o trono do Deus eterno. O Rei do universo sustenta a existência do universo a partir do seu trono. Agora, qual que é o sentimento de tudo isso que deve ser gerado no nosso coração? Isso não é uma aula de astrologia, certo? Isso é teologia, conhecimento do Senhor, que, como foi dito hoje de manhã, é prático. O que devemos fazer diante de toda essa verdade? Vamos ver como o próprio salmista responde isso. Avance alguns capítulos para o capítulo 96, para o Salmo 96. Vamos ler do verso 9 ao 13. Como que o salmista responde à majestade do Rei do universo? Salmo 96, versículo 9. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. A primeira resposta à majestade de Deus no Salmo 96 é a adoração. O salmista começa dizendo: adorem o Senhor. Se prostrar em adoração é uma reação natural dos verdadeiros súditos do Rei do universo. O crente, quando ele olha para a beleza da criação, ele não fica parado diante dela. Ele dá um passo a mais. Ele se prostra diante do Criador. Porque quando ele olha para a criação, ele sabe que por trás daquilo, ele contempla a beleza do Criador. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Nós olhamos o eterno poder de Deus e a sua divindade nas coisas que Ele fez, e nós respondemos em adoração. E a adoração no Salmo 96, ela é composta por temor. Ele diz, tremam diante dele todas as terras, e por alegria, ele diz, alegrem-se os céus, e a terra exulte, alegre-se o campo, e tudo o que nele há. Ao adorar o Rei, você não se apresenta de uma forma irreverente, você está diante do Rei do universo, então você adora com temor, você o adora na beleza da sua santidade. Quando você adora o Rei, você não se apresenta de uma forma indiferente. Estamos falando do Rei do universo. Você adora Ele com seu coração inundado de alegria. Você o adora se alegrando e exultando. Adoração é a primeira resposta à majestade de Deus. A segunda resposta que vemos no Salmo 96 é proclamação. O salmista também chama o povo a proclamar a majestade do Rei. Digam entre as nações, reina o Senhor, versículo 10. Reina o Senhor é exatamente a mesma expressão do Salmo 93. A mesma proclamação que é feita ao povo. O povo é chamado agora a fazer às nações. Quando se trata da majestade de Deus, os crentes não sabem viver calado. Eles não sabem viver em silêncio. Eles vivem para serem arautos, proclamando a majestade do seu Rei. A mensagem que eles foram alcançados e pelo qual eles foram salvos, agora eles proclamam para todos que estão à sua volta. Eles querem cumprir o ide que eles ouviram do seu Rei Jesus. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sabe quando você está no ônibus indo ao trabalho? E talvez a sua situação é que você tenha o privilégio de pegar um ônibus fretado. Então você senta lá de manhã com sono, aí você come a sentar na janela, vai olhando para a rodovia, para as paisagens, e aí você é tentado a não querer conversar com a pessoa do seu lado. Você é tentado a ir daquele jeito até a porta do seu trabalho. Você perdeu hora, está estressado, você coloca um fone de ouvido e você só quer ir olhando para a janela. Ou talvez você também vai de ônibus ao trabalho, mas é um ônibus circular. E quando o ônibus chega no seu ponto, já não tem mais nem onde você sentar. E você já entra no ônibus irado, lutando contra o pecado. E você é a mesma tentação. Você não quer falar com ninguém. Você quer colocar o seu fone de ouvido e esperar chegar no seu trabalho. O que a Bíblia nos desafia, o que eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão amado, é tirar o fone de ouvido e proclamar para alguém que reina o Senhor. Seja um arauto na sua faculdade, na sua escola, mesma situação. Talvez você está lá na aula e as pessoas estão relativizando a fé, relativizando a Bíblia. Os seus colegas estão conversando sobre moralidades que eles praticaram no final de semana. Não fique calado. Abra sua boca e proclame: reina o Senhor. Seja qual for o contexto, trabalho, escola, hospital, na família, seja um arauto. É isso que o povo de Deus é chamado a fazer, proclamar a sua majestade. Então, nos versículos 1 e 2 do Salmo 93, nós olhamos para a majestade do rei e proclamamos como o salmista: reina o Senhor. Agora vejamos que o Senhor reina observando o poder do rei. Salmo 93, versículo 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Se o primeiro cenário que temos aqui no Salmo 93 é de estabilidade, um mundo firmado no trono de Deus, agora nós vemos um contraste com um cenário de agitação e barulho. E o salmista reforça a ideia novamente em duas linhas, de forma paralela. E não é à toa que ele usa essa ilustração da tempestade das águas. As águas aqui no Salmo 93 representam as agitações e o barulho do mundo, que é constante. O israelita, no contexto do Salmo 93, ele sabia que o mar revolto ilustrava, simbolizava um caos incontrolável. Mas o versículo 4 traz refrigério àquele que lê o Salmo 93. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Qual que é o propósito destes dois cenários? Os versos 1 e 2, um cenário de estabilidade, e os versos 3 e 4, um cenário de agitação. O propósito é evidenciar a supremacia do Rei do Universo. Os rios podem se levantar, mas não alcançam o Senhor nas alturas. Os rios se levantam o bramido e o fragor, mas o mundo não vacila. As poderosas ondas do mar se agitam, mas o trono eterno de Deus permanece firme. Inabalável é o Rei Todo-Poderoso. Aqui nos Salmos, as águas são usadas de forma figurada, mas muitas vezes elas estiveram nas narrativas bíblicas de forma literal. E seja figurada ou literal, o rei sempre manifestou seu pleno poder e domínio. Por exemplo, você lembra da história lá no Êxodo? O povo de Israel fugindo do exército egípcio, e eles se encontram de frente com o mar. O que o Senhor faz? O Senhor, em força e poder, abre o mar e salva o seu povo que passou em seco, como diz lá em Êxodo 14:15. E ainda o Senhor usa as águas do mar como julgamento para os egípcios pagãos.
Outro exemplo, a fuga do profeta Jonas. O profeta fugia no porão de um navio em desobediência do Senhor por não querer ir profetizar em Nínive. O Senhor, em força e poder sobre as águas, levanta uma tempestade violenta naquele mar, e através disso ele leva Jonas para dentro de um peixe, e através disso ele salva os marinheiros, ele salva Jonas, e ele salva Nínive. Tamanho é o seu poder. E o meu último exemplo é o nosso Rei Jesus no barco com os discípulos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, narra a história de que Jesus estava em um barco com os discípulos, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. O vento e o mar agitado, os discípulos apavorados, temendo a morte. E o que Jesus fez? Jesus fez o que o Salmo 93 diz que Deus faz. Jesus, o Senhor, o Deus encarnado, em força e poder, ele acalma o vento e o mar e salva os discípulos. É isso que o nosso Rei faz. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Ele usa o seu poder para salvar o seu povo. Não tem uma onda que seja maior que o poder do Deus Trino. E o seu povo, ele se sente protegido quando ele contempla o poder e a majestade do seu Deus. Então, nos versículos 3 e 4, nós olhamos para o poder do Rei e proclamamos também como salmista: reina o Senhor. A majestade do Rei, o poder do Rei. E agora, no último versículo, no verso 5, o salmista nos leva a ver que reina o Senhor quando olhamos para o caráter do Rei. Salmo 93, versículo 5. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Primeiro, o salmista fala sobre o caráter de Deus ao dizer que os seus testemunhos são fidelíssimos. Testemunhos aqui é o termo usado que os salmos, de forma geral, e especialmente o Salmo 119, usa de forma intercambiável com outros termos, mandamentos, decretos, preceitos, todos se referem à mesma coisa, a palavra de Deus. Então o que o salmista diz aqui é que a palavra de Deus é fidelíssima. A palavra é a revelação do próprio Deus. O próprio Deus deu testemunho acerca de si mesmo. E os testemunhos acerca do Senhor são fidelíssimos. E é fácil notar a força da expressão, não é um pouco fiel, ou não é apenas fiel. O testemunho do Senhor é fidelíssimo, muitíssimo fiel. O que nós temos recebidos a respeito do Senhor é a verdade. E você, crente no Senhor, você pode confiar na Bíblia, porque ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Este é o caráter de Deus, ele não muda, ele é fiel. Por isso, o teólogo Derek Kidner, ele diz o seguinte: a Escritura descansa sobre a integridade de Deus, que garante as declarações, promessas, advertências e mandamentos dela. Toda a Bíblia repousa no caráter, na integridade do Deus da Bíblia. O que Deus é desde a eternidade, ele será por toda a eternidade, porque os seus testemunhos são fidelíssimos. Depois, no mesmo verso, o salmista vai falar sobre o caráter de Deus, a dizer que a tua casa convém santidade. Meus irmãos, o que mais poderíamos esperar encontrar na casa de um rei, cujo testemunhos são fidelíssimos, onde se encontra um trono firme, senão santidade? O Rei eterno, que é cheio de majestade e poder, é um Deus santo. Nós lemos que ele deve ser adorado na beleza da sua santidade. E nós cantamos hoje: santo, 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 santo. Essa é a natureza do nosso Deus. E olhem como essas duas características do caráter de Deus o faz um Deus extremamente confiável. Ele não compactua com o pecado, ele é santo, e ele não muda em sua natureza, ele é fiel. Quem seria melhor para governar sobre o universo, senão o nosso Deus santo e fiel? Por isso, quando nós olhamos também para o caráter do rei, nós proclamamos como salmista: reina o Senhor,
nosso Deus santo. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês é também uma espécie de paralelismo construtivo. Até aqui, tudo o que foi falado é uma linha a respeito da majestade de Deus. O que eu quero fazer agora é avançar para uma segunda linha. Continuar falando de que Deus reina, mas sobre outra implicação. E por que eu vou fazer isso? Por que eu pretendo fazer isso? Porque a forma como o salmista finaliza aqui o Salmo 93, falando do caráter de Deus, traz implicações fundamentais para o que ele tinha acabado de falar sobre a majestade e o poder. Então, o que eu gostaria de fazer é mostrar na Bíblia para vocês que o caráter de Deus afeta como entendemos a sua majestade, o seu poder, o seu trono. E, por fim, eu gostaria de fazer uma última aplicação prática para nós aqui nessa noite. Portanto, volte alguns capítulos até o Salmo 89. Queria ler com vocês o Salmo 89, e nós vamos ler do verso 8 ao 14. Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o Teu braço forte, dispersaste os Teus inimigos. Teus são os céus e Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os estabeleceste. O norte e o sul, Tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em Teu nome. O Teu braço é poderoso, forte é a Tua mão, e elevada é a Tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono. Graça e verdade te precedem. O Salmo 89, ele usa a mesma linguagem do Salmo 93. Ele fala sobre o poder de Deus, ele fala sobre a fidelidade de Deus, ele fala sobre o domínio de Deus sobre as águas, ele fala que Deus quem estabeleceu o mundo, e ele fala sobre o trono de Deus. E o que é dito no versículo 14 é que o trono de Deus é fundamentado em justiça e direito. As características da firmeza do trono de Deus são características do próprio caráter de Deus, justiça e direito. Isso significa que a firmeza do trono de Deus que nós vimos não está apenas na força e no poder do rei. A firmeza do trono de Deus está também no caráter sustentador do rei. O Deus que é santo tem um trono fundamentado em justiça. O trono de Deus é firme, porque o Deus que se assenta a este trono é justo. Essa é a firmeza no qual o salmista, no Salmo 93, diz a respeito do trono. A justiça do rei. E nós vimos o aspecto físico que o Salmo 93 traz sobre a firmeza do mundo, que não vacila. Mas nós também podemos aplicar isso ao aspecto moral. Deus estabeleceu uma ordem moral no mundo, e não importa o que aconteça na sociedade, esta ordem permanece firme. De novo, você já parou para pensar como que esse mundo ainda não se destruiu? Como que as pessoas desse mundo não acabou uma com as outras até agora? O pecado, ele é devastador. Existem ondas de iniquidades que parecem que são fatais. Existem barulhos de maldade que parecem que são ensurdecedores. E chega um momento que parece que as águas agitadas da imoralidade chegaram no pico que o mundo poderia chegar. E se você quer saber um exemplo disso, é quando você lê a seguinte notícia, que saiu dia 21 de fevereiro, a última segunda-feira. Abre aspas. A prática do aborto só será punível quando realizada após a 24ª semana de gestação. Fecha aspas. A Corte Constitucional da Colômbia votou pela descriminalização do aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez. A Corte
constitucional de um país todo votou pelo assassinato de bebês de até 6 meses no ventre das mães. A gente olha uma onda dessa, nesse mundo agitado, e a gente pensa, onde o mundo vai parar? Aonde o mundo vai chegar em imoralidade? Legalização do aborto, guerra na Ucrânia, vidas sendo ceifadas. Esse é um mundo terrível que a gente vive, cheio de agitação e barulho. Mas diante dessa tempestade, a gente pergunta como que a humanidade ainda consegue existir? Como que o mundo ainda não se destruiu em mortes e guerras? Como? Mais uma vez, a resposta está na palavra do Senhor. No Salmo 89, no Salmo 93 e muitos outros. No Salmo 89, o salmista disse: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. No Salmo 93, versículo 3, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Essa é a resposta, meus irmãos. Nenhum mar de imoralidade da sociedade pode alcançar o Senhor poderoso nas alturas, porque nas alturas, na casa do rei, convém santidade. Não importam as atrocidades que aconteçam à nossa volta, os testemunhos do Senhor permanecem fidelíssimos. Isso significa que a firmeza do mundo no Salmo 93 não é somente sobre o aspecto físico. Significa que o Senhor sempre vai manter uma ordem moral no mundo. Mesmo que o pecado multiplique, mesmo que os homens façam coisas terríveis, nunca vai chegar um ponto em que Deus tenha perdido o controle. O caráter de Deus exposto no final do Salmo esclarece como esse mundo cheio de agitação ainda possui alguma estabilidade moral. O homem, não importa quem ele seja, não tem poder para julgar a moral do mundo. Ele não tem poder para, a partir de si mesmo, definir o que é certo e o que é errado. O único que tem tal poder é o rei que se assenta no trono firme de justiça e direito, o rei que é santo. E essa é a sua promessa, ele vai julgar. E essa é a minha última aplicação. Escute, meus irmãos amados, IBJM, meus amigos, escute essa aplicação. É verdade que muitas vezes a gente está no barco, no meio de uma tempestade, de um mar furioso, como o nosso mundo, e você fica abalado. O nosso coração, ele se despedaça quando chega no seu celular um vídeo de um pai se despedindo da filha, porque ela vai para um local de proteção, enquanto ele vai para um local de guerra. Mas o Senhor, ele não deixa o povo dele desamparado. Eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo 5 do Salmo 93. Salmo 93, olha o versículo 5. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. O Salmo, ele começa olhando para a eternidade passada, para um trono que é firme desde a antiguidade, e ele finaliza o Salmo olhando para a eternidade futura, uma casa de santidade, Senhor, para todo o sempre. Deus habita em santidade hoje, e assim será eternamente. Chegará um momento, chegará uma hora, que o reino de Deus virá em plenitude a este mundo, e o pecado será extirpado da existência, e o seu povo habitará em plena santidade. No Salmo 96,
O salmista disse que Deus firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Depois ele falou que a alegria estava baseada no fato de que Deus vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. O julgamento do rei, meus irmãos, é real. E só haverá uma forma de alguém habitar com ele eternamente, na sua santidade. E é por isso que o autor de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa realidade de uma eternidade santa, deve trazer descanso e amparo para o coração daqueles que pertencem ao povo do rei. Saber que santidade convém à sua casa eternamente é regozijo para nós que vivamos nesse mundo quebrado e caído. O povo de Deus, ele se sente protegido em sua majestade, porque o rei deles já veio a esse mundo. E ele tornou possível que eles se achegassem a um Deus santo, mesmo eles sabendo que eles são pecadores. O rei, o Senhor Jesus, que vai vir para julgar, ele já veio, ele abriu mão da sua glória. As muitas águas do pecado nunca poderiam alcançar o nosso Rei da Glória, mas Ele, por si mesmo, mergulhou no mar furioso da ira de Deus, para resgatar pecadores. Naquela cruz que nós cantamos, qual amamos a mensagem, o Rei da Glória se fez pecado em nosso lugar. E Ele prometeu que Ele voltará para buscar o seu povo, para julgar todo o pecado, e estabelecer plena santidade na casa de Deus, na qual todos nós que estamos em Cristo habitaremos. Aqueles que colocam a fé no Rei Senhor Jesus e se arrependem, hoje podem viver no descanso das águas tranquilas, mesmo que em sua volta esteja agitação e barulho. E eu tive a graça de presenciar isso essa semana, nesse mundo real de sofrimento que nós vivemos. Mais um vídeo chegou no meu celular, e dessa vez era um vídeo de um grupo de cristãos ucranianos, nossos irmãos, que estavam em uma estação de metrô lá em Kiev, e lá, na estação de metrô, eles pararam e ficaram a cantar hinos de louvor a Deus. E sabe qual era o tema dos hinos que eles cantavam? Perdão, salvação e alegria. Este é o povo de Deus, protegido no escudo da majestade do Rei. A eternidade é mais real no coração desses nossos irmãos ucranianos do que qualquer agitação de guerra que acontece à volta deles. O mundo, para eles, permanece firme e firmado no trono do Rei. E por isso, que diante de todo o sofrimento e risco que eles correm, eles param e proclamam: reina o Senhor. Nós podemos, meus irmãos, viver em um mundo em meio a atrocidades, aqui, agora, hoje, mas logo, em breve, nós viveremos a eternidade na presença do Rei. Para aqueles que se rebelam contra Cristo, haverá o julgamento e a condenação eterna, que nós lemos em Apocalipse 21. Mas para o povo do Rei, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. E sabe o que é maior do que toda a ausência do sofrimento? É ouvir da própria boca do Rei: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Maranata, vem, Senhor, nosso Rei. Vamos orar? Senhor, Tu sabes, Pai, que as águas aqui no mundo andam agitadas, e nós sabemos
que o teu trono continua firme e inabalável. O Senhor permanece poderoso nas alturas. O Senhor permanece reinando sobre nós e sobre toda a criação. Nós te adoramos por quem o Senhor é, Deus da glória. Nós te adoramos em temor e alegria. E nós pedimos, Pai, manifeste o teu poder em tudo que está acontecendo nesse mundo caído. Cuide do seu povo. Use, Pai, tudo isso para salvar aqueles que o Senhor de antemão já escolheu. E na sua infinita sabedoria, que tudo isso possa convergir para a tua glória, para a glória do Rei das Nações. Prepare, Pai, o nosso coração, para que em breve, contigo venhamos estar para todo o sempre. No nome de Jesus, o nosso Rei. Amém.